Eu tava relendo esses dias, folheando, né, um livro do Holiday sobre coragem, que é um dos estoicos que eu mais gosto. E ele falava que a maioria dos medos, a sua raiz está concentrada no medo que a gente tem do que os outros vão pensar sobre nós. Eu concordo com ele, mas eu acho que é um pouquinho mais fundo que isso, né? Tem um escritor, eu acho que é Cyril Connor, não sei se pronunciei certo, mas que ele fala que tem gente que não se mata, que quer se suicidar, mas não se mata, porque morre de medo do que os vizinhos vão pensar. E a pessoa não vai estar aqui para saber o que os vizinhos falaram dela. Então eu acredito que não só o medo que a gente tem do que o outro vai falar sobre nós, mas eu acredito no medo que do outro confirmar aquilo que eu penso sobre mim mesma. Porque na maioria das vezes a gente não tá pensando coisas positivas e amorosas em relação ao nosso comportamento, à nossa inteligência, à nossa aparência. A grande maioria das pessoas sempre estão pensando coisas negativas sobre si. E aí tem medo do que o outro venha confirmar isso que é tão horroroso que ela tá pensando sobre ela mesma. E eu acredito muito que isso impede a gente de fazer coisas que a gente gostaria de fazer. A gente se paralisa, a gente não inventa mil desculpas, com medo de fracassar, com medo de fazer papel de bobo e o outro, através do outro, confirmar aquilo que só tá na nossa cabeça. E esses dias, eu tive duas experiências. Como vocês sabem, eu tô estudando espanhol. E uma coisa que eu acredito muito é que eu tenho que fingir que eu sou algo até que eu seja algo. Então, eu acredito piamente que eu sou muito fluente. Então, eu ajo como se eu fosse. Mesmo a minha realidade física não comprovando o contrário. E aí, nas 2 semanas passadas, eu tive duas situações em que eu estava no aeroporto de Guarulhos e aí eu falei, cara, eu acho que eu vou falar em espanhol aqui com a galera. Ah, você queria parecer gringa? Não. Eu só queria ter uma experiência de ser fluente, de me arriscar. Essa é a realidade, de me arriscar. E eu sou uma pessoa bem confiante, mas até as pessoas que são confiantes, elas têm alguns pensamentos de insegurança, isso é normal. E aí teve um momento que eu pensei, falei, cara, o que a pessoa vai achar de mim aqui? Porque eu pensei, eu pensei de tipo, cara, a pessoa vai descobrir que eu sou uma fraude, porque se ela falar espanhol, se de repente eu misturar uma palavra em português e tal. Aí eu acho que eu tive um pensamento de que a pessoa ia achar que eu tava me achando, que, sabe, que eu tava me sentindo superior. Sei lá, coisas em que a pessoa me considerasse, tipo, alguém desagradável, mais ou menos assim. Tipo, um snob, uma pessoa que se acha demais. Aí eu parei pra pensar, falei, eu acho que talvez inconscientemente eu tô pensando isso sobre mim, tô com medo do outro me confirmar isso, né? Aí eu falei, quer saber? Vambora. Vambora. Tipo, vou meter as caras aqui. E aí eu lembro que na primeira loja que eu fui, que eu queria comprar umas coisas, a vendedora me falou boa tarde e aí meu cérebro parou. Parou, tipo, eu fiquei assim, ué, eu não sabia o que falar. Aí eu comecei a falar com ela em português. Aí eu falei, porra, foi em português. Aí eu falei, cara, já tô aqui. E aí eu comecei a falar em espanhol. Em espanhol. Aí teve uma hora que eu tava pagando, chegou um cara e também fez meu cérebro parar. Que ele falou assim pra mim, moça, você pode pagar isso pra mim? Aí eu fiquei assim, ué, pagar pra você? Aí eu pensei, eu falei assim, ué, a gente tá no aeroporto, o cara quer que eu pago pra ele não tem dinheiro. Aí eu parei assim, meu cérebro congelou, aí eu falei com ele em português também. E aí eu entendi, depois eu entendi que ele achou que era pra mim passar as compras dele, pra ele pagar e tal. Aí a moça falou assim, não, é aqui e tal, tem uma... Fica aqui que eu já te atendo.
Aí na hora de ir embora, dei tchau, agradeci em espanhol pra moça e fui embora. E aí veio o pensamento, falei assim, nossa, o que será que ela pensou de mim? Aí eu lembrei também de uma outra frase estoica, né, que tem o livro Diário Estoico, que eu lembro de ter lido, né, que a gente não tem tempo pra ficar imaginando o que o outro tá pensando sobre nós, mesmo que seja sobre nós. Tipo, dane-se o que ela pensou sobre mim. Provavelmente eu não vou ver ela de novo, e se eu ver, aquilo que ela pensa sobre mim, talvez seja verdade, talvez seja mentira. E eu acho que eu tenho outras coisas pra fazer pra ficar gastando a minha energia, sabe? Então, aí outra situação também, eu falei, cara, eu quero fazer isso de novo. E aí eu fui numa cafeteria tomar café. E aí nessa eu já fiquei mais confiante. Nessa eu já fiquei mais confiante. Eu acho que eu falei com todas as recepcionistas, o pessoal lá, que tinha uma recepcionista ali na porta e as atendentes, né? No balcão e fora e tal. E eu até me arrisquei em falar outras coisas, porque eu não queria falar por favor e nem café, porque são palavras que são bem parecidas em português. Aí eu me falei, cara, eu vou ter que falar mais coisas aqui. E eu queria comer um bolo, eu queria comer um bolo. Aí eu falei assim, cara, e se eu falar pastel? Porque bolo em espanhol é pastel. E a moça não entender. Aí eu lembro que eu falei assim, pastel, e fui apontando pro negócio aqui. E aí eu falei pra ela assim, ah, você tem um chocolate caliente? Só porque eu não queria pedir café. Aí ela falou assim, não. Aí eu falei, ah, então pode ser um café pequeno. E aí ela falou assim pra mim, ah, chocolate quente? Eu falei, é. Ela, ah, tem sim. Aí eu lembro que no final, na hora de pagar, eu agradeci, falei pra menina que tava me atendendo, eu falei, ah, vocês são muito hermosas, eu quedei muito encantada. E ela, ela assim, ah. E teve uma hora que ela me fez uma cara que parecia que eu não tava entendendo muito. Mas o que elas pensaram de mim? Eu não sei, não sei. Não é da minha conta, né? Eu sei que era uma coisa que eu queria fazer e que eu queria desbloquear alguns medos que eu tenho. Que eu tinha, né? Eu ainda vou fazer isso mais vezes. Então, o que as outras pessoas vão pensar? Não sei. Eu sei que eu fui lá e fiz. Eu sei que eu me achei muito corajosa. Eu sei que depois eu me dei um tapinha nas costas e falei, nossa, parabéns. Parabéns. Você foi muito educada, parabéns. E nessas duas situações eu fui sozinha, não fui com outras pessoas. Porque eu acho que quando você tá com outra pessoa, se você ficar com vergonha, vocês dividem a vergonha, né? Mas eu fui sozinha, então assim. Ah, como que você fez isso, Priscila? Eu sei que muitas vezes a gente fica procurando coisas mágicas, tipo, acha que uma situação só vai ser resolvida de uma forma muito mágica, ou de uma forma assim que alguém vai dar um passo a passo fora do comum para você conseguir fazer aquilo. E, gente, não é. A verdade é que, como que eu consegui fazer aquilo? Eu só levantei do meu sofá, me arrumei e saí e fui. Essa que é a verdade. Eu só peguei e abri minha boca. Eu só peguei e fui lá e fiz. E muitas vezes a gente fica procurando vídeos e pessoas falando várias coisas. Como que faz isso, como que faz aquilo. Também como uma forma pra gente se paralisar e não fazer nada. Porque assim, enquanto eu não encontrar o vídeo perfeito, a forma perfeita, eu não vou fazer. Mas não tem. Não existe a fórmula perfeita de você fazer alguma coisa, de você enfrentar um medo. É você ir lá e fazer. Ah, como eu paro de stalkear uma pessoa que eu gosto muito? Gente, não tem segredo. É só você pegar não parar de colocar o nome dela lá no Instagram. Ah, como que eu paro de mandar mensagem pra pessoa que não tá nem aí pra mim? É só você pegar e não mandar a mensagem. É porque assim, as coisas são tão. Tem coisas que são tão simples da gente fazer que a gente parece loucura. Fala assim, não pode ser assim, não pode ser tão fácil assim, não pode ser tão simples assim. E tem até um meme que fala assim, eu vou conseguir fazer isso sim porque eu sou louca.
E eu não gosto muito também desse meme, porque eu acho que também a gente coloca esses atos de coragem, essas iniciativas que a gente consegue tomar, esse espaço que a gente consegue dar na nossa vida de fazer, como se fosse uma coisa totalmente insana. De tipo assim, eu só vou conseguir se eu fizer uma coisa totalmente insana. E não é. E não é. Não foi insano isso que eu fiz. Eu acho que qualquer outra pessoa poderia ter feito no meu lugar. Eu não precisei de algo mágico, assim, de alguém falar pra mim, olha, você tem que fazer isso. Não tem. Tem decisões que a gente tem que tomar na nossa vida que é simplesmente só pegar e falar assim, cara, eu vou fazer. Não vai ter mágica, não vai ter uma coisa assim, uau, não vai ter um tutorial pra você fazer. Eu acho que até às vezes as coisas que a gente consome muita coisa em excesso. E eu vi um termo que falava que eu acho que, como que era? Acho que gordura intelectual, alguma coisa assim, obesidade intelectual. Porque, tipo assim, a gente só vai consumindo e não colocando nada em prática. E aí a gente vai continuando, a gente continua insatisfeito, continua chateado, continua paralisado. Porque a única coisa que depende de você fazer é só você levantar e fazer. Eu quero muito treinar, mas eu não consigo. O que eu faço? Você acorda de manhã, coloca sua roupa de treino e vai. Eu quero muito estudar, mas eu não consigo. O que você faz? Você liga o seu computador, pega o seu livro e começa a estudar. É isso. Esses dias eu acho que eu estudei umas 3 horas, mais ou menos, 3, 4, umas 3 horas. Falei, cara, vou estudar aqui. Não teve mágica. Eu liguei meu computador, peguei os vídeos, peguei meu caderno e comecei a fazer as anotações que eu precisava fazer. Tem gente que lucra muito com isso, né? Com as nossas inseguranças, vendendo coisas mágicas pra gente. Mas tem coisas que não são mágicas, que é só a gente pegar e fazer. Como que eu como mais saudável? Isso é pra mim. É comprar a salada no mercado, lavar, pegar, temperar e colocar pra dentro e comer. Não tem muita mágica, né? Mas é isso, então assim... Mas uma sugestão se você tem tanto medo de fazer algo, com medo do que os outros vão pensar, comece a pensar o que você pensa de você mesmo. Porque talvez se você mudar a narrativa que você coloca na sua cabeça, talvez você consiga ter um pouco mais de coragem de levantar e fazer algo. Né? Então, assim, se você sempre se acha... eu não vou fazer isso porque eu vou me achar burro, então vai ser um pouco difícil eu conseguir fazer já que você se acha burro. Mas se você começar a pensar que você é inteligente, que você é capaz, vai conseguir fazer. Porque eu acredito muito que as outras pessoas são um espelho, né, que reflete aquilo que está dentro de nós. Então, se eu acredito que as pessoas vão me achar... Se eu me acho foda por ter a coragem de ir em lugares sozinha, eu vou atrair e eu vou ver, eu vou achar que as pessoas também vão me achar muito foda de estar indo sozinha em algum lugar. Então começa também a mudar a narrativa daquilo que você fala pra você, daquilo que você pensa sobre você, daquilo que você acredita que você é. Porque eu tenho quase certeza que não são coisas muito, muito positivas, né? E é isso, muda a narrativa, levanta e faz. Errei. Beleza, errei. Que nem lá, falei errado lá, falei português, depois falei em espanhol. Tá tudo certo. Uma coisa que eu acredito que assim, que aquilo que a gente tem coragem de fazer a primeira vez pode ser mais difícil, mas conforme a gente vai fazendo, vai ficando mais fácil. Até que a gente mude de nível, vai fazer outras coisas. Mas, por exemplo, no dia que eu tava no aeroporto, foi algo mais difícil pra fazer. Quando eu fui pra cafeteria, não tava tão difícil assim. Quando eu for fazer isso de novo, vai ser tranquilo. Até que vai ser algo tão natural que eu não vou falar mais nenhuma palavra em português. Mas, cara, quando eu olhei, eu falei assim, caramba, eu consegui ir sozinha nesses lugares, consegui falar uma outra língua. Eu consigo tudo. Você vai criando autoconfiança, né?
a gente tem autoconfiança errando, gente. Essa parece até meio maluco, mas é. A gente cria autoconfiança errando. Quando você fala, puta, tive coragem de fazer isso aqui. Por mais que não saiu do jeito que você planejou na sua cabeça, mas você conseguiu fazer. Você fala, pô, não morri. Agora vou tentar de novo. Então começa a fazer as coisas, comece... Mesmo que você vai errar, porque você vai errar. É normal, faz parte. E é isso. Eu tô gravando esse vídeo de tarde, então boa tarde pra vocês. Tenham... Cara, eu não consigo falar boa tarde, não. É bom dia. Bom dia, tchau.